Bom dia, uma excelente sexta-feira para todos e estamos aí novamente em mais uma sexta de reflexão. Espero que esteja gostando dessa nossa proposta. Daqui a pouco já está virando hábito, né? Já estamos há bastante tempo, alguns meses já nessa proposta de pelo menos uma vez por semana, essa meia horinha junto. Eu espero que tenha gostado, que esteja gostando, espero que essa pílula de meia hora, de 30 minutos, faça diferença na sua vida, traga realmente alguma diferença e um acréscimo no seu dia a dia, no seu pensamento, na sua emoção, porque o objetivo é esse, é trazer sempre algum assunto, algum tema pertinente, que te conduza à reflexão, que te convida justamente a uma ideia, a um melhor pensamento, a uma reflexão mais profunda sobre você, sobre a sua vida, sobre as coisas que você acaba vivendo e passando. Bom, gente, antes da gente iniciar o nosso trabalho de hoje, nosso bate-papo de hoje nessa conversa, gostaria de passar a agenda. Então, amanhã, sábado, às 18h30, toque de esquerda. Tá? Então, por conta do feriado da próxima semana, eu acabei antecipando esse toque. Então, amanhã, às 18h30, toque de esquerda. Tá? Aí depois só no final do mês mesmo. Agora não me recordo o dia, mas o próximo, amanhã, às 18h30. Na semana que vem também vamos ter o atendimento fraterno, que são alguns atendimentos que temos em relação a alguns casos específicos. Então, depois eu vou estar divulgando, vou divulgar aí nas redes, aí você consegue ver também, qualquer coisa esteja interessado, me chama para participar desse trabalho. Tá certo? Bom, já pôde conseguir ver qual que é o tema de hoje, né? Hoje é um assunto que todo mundo gosta. Dinheiro, money, prosperidade. Falar sobre um assunto que as pessoas se interessam. E falou em dinheiro, é impressionante, né? As pessoas já ficam toda oriçada, porque quer saber a opinião, a ideia, o pensamento, ou todo esse ponto de vista que vem diferente. Bom, a conversa de hoje está por aí. Espero que traga um pouco mais de prosperidade na sua vida, que mude um pouco a sua cabeça, porque é um assunto complexo. Claro, em meia hora não tem como eu me aprofundar tanto num tema que tem um significado e representa na nossa vida realmente um contexto muito grande, representa e tem um espaço na nossa vida muito, muito intenso. Então, claro, o assunto de hoje gostaria de mudar alguns pontos de vista e acrescentar outros pontos de vista em relação ao como você encara o dinheiro, como você reconhece isso, que é de fato a prosperidade. Então, claro, é um assunto bem polêmico, é um assunto que tem mil formas de enxergar, mil formas de ver. Não sou dono da razão, não tenho todo o conhecimento, mas venho aqui na maior das boas intenções e na humildade para trazer um pouco desse conhecimento, de como eu enxergo, de como eu trabalho com isso e as próprias experiências da vida, o que eu tenho vivido, o que eu tenho aprendido comigo, com os filhos, com os consulentes, com os amigos. Então, um pouco também dessa minha experiência que eu acabo vendo, que eu acabo percebendo e principalmente muito do que os nossos amigos aí espirituais acabam trazendo para a gente. Então, muito disso, desse conhecimento que eu venho trazendo, dessa reflexão, tem praticamente o dedo, a mão, o pé, a cabeça, praticamente deles. Então, o primeiro ponto que eu gostaria de trazer é entender que a prosperidade em si, ela não chega a ser um destino, mas ela é muito mais uma frequência com a qual nós devemos nos sintonizar. A gente tem muito a ideia de achar que a prosperidade é um destino. Eu sou uma pessoa próspera, eu vou ser uma pessoa rica. Muitas pessoas, quando vêm a uma peneira, a um jogo de búzios, primeira pergunta, eu quero saber se eu vou ser rica, se está no meu destino ser rico. E essa pergunta é muito curiosa, porque, é claro, se tem um obará que aparece dentro do jogo, um oxê, que é um odum também de riqueza, mas embora o obará ele represente mais essa prosperidade, a abundância, a fartura, por mais que a pessoa tenha aquilo no seu destino, se ela não entra nesta frequência, se ela não vibra nessa mesma frequência em que este Odu, ou que este destino, ou que um determinado orixá esteja vibrando ou faça parte daquilo, não tem como. Por mais que aquilo esteja no seu destino, o destino acaba não chegando para você. Então, a prosperidade ela não é um destino pré-determinado, eu vim com um destino de ser uma pessoa rica, eu tenho a intenção espiritual de ser uma pessoa milionária. Não. Você pode até ter
prioridade, uma facilidade diante das oportunidades que a vida te dá. Claro, tem pessoas que nascem com muito mais oportunidades que outras, diante de uma família, diante de uma condição social, diante de um lugar, diante de possibilidades em que a vida achou mais coerente e te trouxe aquela situação. Então, claro, uma pessoa que já nasce num país onde tem abundância de uma série de coisas, que já é um país próspero, a chance de você prosperar é muito maior do que você que nasce lá nos cafundós do Judas e não tem nada, é um país pobre, é um país extremamente miserável, onde não tem, sabe, coisas básicas, é precário demais, desde uma alimentação, de uma higiene, de uma água, de um saneamento básico, claro. Mas isso não significa também que se você não entrar nesta frequência, você não vai conseguir acessar isso. Então, a prosperidade ela não é esse destino que as pessoas muitas vezes imaginam e buscam, mas ela é muito mais uma frequência com a qual nós devemos nos sintonizar. É como se ela existisse e ela estivesse reverberando e vibrando. É como agora, quantas ondas estão aqui ao meu redor? Onda de rádio passando, onda de televisão, onda de Wi-Fi, de internet, ou seja, quantas frequências, a própria frequência está passando até aqui, está chegando, e quanto dessas ondas acabam fazendo, estando presente, eu não estou sintonizando. Porque eu não tenho, meu corpo, por mais que ele esteja captando, ele não está trazendo para o consciente, porque o nosso corpo é fantástico, é uma máquina maravilhosa, é uma máquina perfeita, e ele tem essa possibilidade de percepção, mas nem tudo traz para o nosso consciente. Continua inconsciente. Então imagina que é como se eu estivesse sintonizando essa onda que está chegando. Então eu estou entrando em contato e percebendo e tentando entrar nessa mesma frequência igual um rádio. Imagina se eu coloco lá uma estação de rádio no dial, eu coloco 89, por exemplo. Eu estou sintonizando a mesma frequência de uma onda que está chegando em 89. O que vai acontecer? O som vai sair limpo, nitidamente. E aí eu estou conseguindo ouvir aquela estação porque eu entrei naquela frequência. Então, a prosperidade, ela justamente ela é entendida dessa forma. Quando você, ela está rodando, ela está por aí. E quando você entra nessa sintonia, quando você se projeta, ou seja, você abre as suas antenas, a sua frequência, e entra nessa mesma vibração e nessa mesma frequência em que está essa prosperidade. Então ela está muito mais ligada à forma como vibramos internamente e como nos conectamos com essa abundância da vida que existe. Entende? Ela está muito mais ligada e muito mais próxima a toda esta resposta justamente a essa vibração interna que também nós estamos. Então ela não é muito mais uma questão externa como as pessoas imaginam. Não é? Você pode estar dentro de um carro importado, dentro de tudo, se o seu pensamento não for próspero e você não estiver nessa frequência, você vai perder. Você não vai conseguir manter aquilo. Você não vai conseguir justamente permanecer naquela mesma vibração em que está te alimentando, sendo uma vibração contínua, uma vibração direta. Então, é muito mais essa relação de você se sintonizar essa frequência. Por isso que eu falo, às vezes, o se colocar para baixo, uma baixa estima, uma crise de ansiedade, N problemas emocionais que você acaba tendo, é extremamente antipróspero. Porque a frequência que você está sintonizando são com pessoas com problemas, são frequências e egrégoras de situações e vibrações baixas, de miséria, de infortúnio, de falta. E aí você não está sintonizado com isso. Então o que você vai manifestar? Qual é a música, qual é o som que o seu rádio vai justamente manifestar? O infortúnio, a miséria, a dor, a tristeza, a depressão, a angústia. Essa série de vibrações e frequências extremamente baixa. Só que já a prosperidade, ela é uma frequência alta, porque ela faz parte da natureza. Por isso que eu sempre falo, pensamentos são como sementes. O que você vem nutrindo para que você possa vir a colher lá na frente? Quais são esses pensamentos dentro dessas sementes, vamos dizer dessa forma, bem de uma linguagem bem metafórica? Isso que você nutre é o que cresce dentro de você. Se você vai nutrir um pensamento baixo, uma vibração baixa, uma frequência e você vai se conectar de vibração e esse de forma exponencial e é onde você perde justamente o contato
com a sua própria realidade, com a sua identidade e com a frequência de abundância que está aí. Então, é aquele velho ditado, né? O que você tem plantado no jardim da sua mente é justamente o que você vai colher. Você está atraindo o quê? Mariposa, borboleta, ou você está atraindo minhoca, você está atraindo larva, peste para que venha realmente se alimentar, porque é esse tipo de vibração em que você está. Porque se nós, se pudermos fazer um paralelo em relação à natureza, a natureza é abundante. A natureza é extremamente farta. Você já percebeu o quanto a natureza investiu em você para você estar vivo até hoje? Investiu de tempo, de possibilidade, de alimento, de água, de oxigênio. Quanto que a natureza vem te fornecendo para que hoje você possa estar bem, possa estar em paz e ter todas essas condições, ter toda essa oportunidade. Tem um ditado antigo que diz, a riqueza ela não é sua, é só sua vez de gastar. É só o seu momento. Porque depois você gasta, você compra, passa para o outro, vai indo, e vai indo. E justamente traz esse movimento. E a natureza está aí justamente para mostrar. A natureza ela é abundante, ela é próspera. Uma árvore que ela dá 1000 frutos, você chega lá, você acha que a árvore está preocupada se vai colher o fruto, o que vai fazer com ele? Aquele pé de manga enorme. Você acha que ela está preocupada se você vai colher? O que você vai fazer com essa manga? Se ela vai apodrecer no pé? Se você vai usar ela para tirar e machucar alguém, ou agredir, ou você vai pisar? Porque ela simplesmente dá. É da natureza abundante, justamente dessa prosperidade, é oferecer, é dar, porque é o que ela faz de melhor. Agora imagine ela falar, como não sabem valorizar minha manga, a partir de agora eu não vou dar tanta manga, então eu vou diminuir. Hoje eu posso dar, esse pé pode dar 30 mangas, eu vou dar somente 15 mangas, porque as últimas apodreceram. Você acha que ela está preocupada com isso? É dessa forma abundante. E você saber oferecer e contribuir às pessoas, que é simplesmente a colheita, né? Elas acham que o processo é você escolhe o que você deseja, você planta, você zela, você cuida, você rega e depois você colhe. E encerrou o processo aí. Não. Depois que você colhe, você distribui. Mas se você não distribuir aquilo, ou seja, você não completa o ciclo, isso não tem significado ou relevância na sua próxima colheita. Não tem, porque se você é uma terra que dá de tudo, então imagina, você plantando e aí você deixando estragar. Aí a terra vira, o solo vira para você no outro mês e fala, ó, você plantar de novo eu não vou dar não, porque você não soube aproveitar não. Porque é da natureza, é justamente da essência dar, doar. E se você tem essa concepção, você justamente entende que o processo da natureza, ele está totalmente enraizado a esse processo, a esse movimento de doação, esse movimento de você fornecer. Uma pessoa que está criando e trazendo uma sabedoria, um conhecimento, ela não tem tanta preocupação com o que você vai fazer com aquilo. Porque no exato momento em que ela está fornecendo e dando, algumas pessoas vão ouvir, algumas pessoas servem aquele conhecimento, outras não. Agora, por conta disso, ela vai deixar de ter o autoconhecimento, ela vai deixar de buscar mais conhecimento, ela vai deixar de estudar ou de trazer conhecimento, porque aquele conhecimento não foi utilizado, ou as pessoas não souberam aproveitar, ou deturparam aquilo e usaram aquele conhecimento de modo inadequado? Não. Porque aquele processo tem uma relação profunda com o ser dele, em continuar uma busca constante, em continuar de forma ilimitada a buscar aquele conhecimento. E por ele ser uma pessoa generosa, ele divide aquele conhecimento com as pessoas. Ele compartilha, ele troca conhecimento com os outros. Mas ele simplesmente exclusivamente para mandar para os outros, porque aí o propósito já é mais ele. Então, começa a perceber e reconhecer que a natureza, ela tem um fluxo contínuo. Ela tem um fluxo. Aquela pessoa, muitas vezes, que tem a ideia péssima e a atrasada ideia de acreditar que a prosperidade é um acúmulo, e essa pessoa precisa acumular, essa pessoa não é próspera, é apenas um acumulador.
Por isso que eu gosto de falar que justamente a prosperidade ela não é um lago, ela é um rio. A água ela não para, mas ela é constante, ela não vai represar e fazer um lago ali. Ela vai continuar, mas ela vai continuar eternamente, constantemente, ela não para. Ou seja, ela é constante. Existe uma lenda antiga, né, disso, que diz em relação até a Jerusalém, do Mar da Galileia, e o mar, ele entra no mar, não sei exatamente agora, faz muitos anos que eu não escuto isso, eu posso errar talvez os nomes, mas o mar ele entra, ele alimenta o Mar da Galileia, e depois ele continua no rio e ele vai até o Mar Morto, e no Mar Morto ele acaba ali, por isso que chama Mar Morto, né? Porque não tem vida, não tem nada lá. Ou seja, ele entra no Mar da Galileia, quando ele entra no mar lá da Galileia, pelo rio e chega até o Mar Morto. Ou seja, é o acúmulo. Justamente por quê? Por não ter. Então existe uma fábula antiga que explica isso melhor e isso faz sentido, porque justamente aquele mar que recebe e deixa a água continuar, ou seja, ele não represa, ele não permite com que fique preso ali, represado, ele tem a vida. Mas aquele que detém tudo e não quer dividir, ou seja, quer manter, ele justamente segura. Quem da época, por exemplo, se a gente for falando agora do próprio Mar da Galileia, claro, não é a intenção, mas lembrando da próprio Jesus ou outros avatares que tiveram, outras, tanto Buda quanto. Quem era? Se eu te faço uma pergunta agora, na época de Jesus, quem era a pessoa mais rica? Quem era o mais rico, o que mais tinha posses? Você sabe? Não se sabe. Mas Jesus ficou conhecido e sabe, depois de 2000 anos ainda existe. Por quê? Foi o que mais deu ou o que mais tinha? Foi o que mais deu conhecimento, deu informação, deu cura, deu milagre, assim como os orixás. Quem era o orixá mais rico? Tem gente que fala que era o Baloaê, tem gente que fala que era o Xum. E quem era, naquela época, o homem mais rico da tribo? Ninguém sabe. Por quê? Porque aquele que muitas vezes tinha uma quantidade enorme de posse, mas não sabia a função dessa prosperidade, não é nem lembrar. Justamente a prosperidade que eu quero que você tenha e hoje fique marcado na sua, como que você com o que você faz e justamente com o que você já tem. Então, olha que coisa diferente. Temos a ideia de acreditar que a prosperidade está totalmente relacionada com o que eu desejo ou o que eu vou vir a ter, enquanto na verdade é totalmente o oposto. Ela está totalmente enraizada e a prosperidade ela é muito mais sobre o que você já tem hoje e não com o que você terá ou ganhará ou com o que estará amanhã. Porque uma pessoa que não é feliz e não é grata e não reconhece as coisas que tem hoje, quando tiver amanhã, vai continuar sendo ingrata, infeliz e desejando mais. Porque o reconhecer, o ter, é muito mais uma condição de reconhecimento, sabe? É muito mais, por isso que o ser ele é importante muito mais do que o ter. Porque se você é uma pessoa próspera, você vai ter as coisas. Agora, se você não é uma pessoa próspera, você não tem. E se você tem e não é, você perde. Então, olha que coisa impressionante para que você mude a tua cabeça hoje. Pare de imaginar que a prosperidade está ligada ao futuro. Que ela está totalmente ligada ao que você vai ter, que tem uma relação com o que você deseja. Ela está totalmente no presente. Ela condiz com o que você tem hoje. Quais são as suas posses hoje? Qual é o seu patrimônio? O como você exala isso, exalta isso, reconhece, o quanto você valoriza justamente isso que você tem. Porque é essa água corrente. Se você está pensando naquela que você vai represar, você não vai ser esse fluxo contínuo justamente da vida. Tudo bem, o acúmulo ele pode vir em algumas coisas até que você ajunte para fazer. Você vai comprar uma casa, você vai acumular para que você tenha aquele dinheiro, mas você deu continuidade, você comprou alguma coisa, você investiu em alguma coisa. E as pessoas não têm um pouco esse pensamento. Então é muito mais um estado de ser do que um lugar de ter. Uma posse é fluido, as coisas elas fluem.
e justamente não para. Porque o que fica parado, estagnado na sua vida, não cresce, não dá fruto. Aquilo que na tua vida você deixou ali de canto e aquilo que você esqueceu no guarda-roupa ou você esqueceu em algum lugar, não dá fruto. Porque você não colocou energia, você não colocou movimento naquilo. E quantas coisas na sua vida, quantas situações, quantos momentos estão estagnados. Estão completamente fora de circulação, sem movimento, e que justamente você precisa criar e dar um movimento a esse ciclo, porque o ciclo da vida ele precisa ser contínuo. Assim como pensamento, ação, conexão precisa ser ativa justamente para que você seja esse braço da natureza, para que você seja essa manifestação da consciência e reconheça esse processo de abundância que a vida está aí te dando a todo vapor e toda disposição que ele acaba colocando. Por isso que eu te pergunto, eu não quero saber o que você pode, como é que eu posso te explicar e fazer uma pergunta para você entender isso? Eu não quero saber se você quer ou pode ser rico ou se você pode ser próspero, mas se você está disposto justamente a vibrar na frequência da abundância que já existe hoje a seu redor. Você está disposto a isso? Porque eu fazer a pergunta, você sabe se você está preparado ou pronto para ser rico? Ah, claro, eu tô, tal. Tudo bem, todo mundo vai falar que tá e todo mundo no fundo tá preparado para ser. Quem fala que não é mentira. Que hora que chega uma coisinha boa na sua vida, você logo vai se abrindo e ficar todo felizinho. A questão não é essa. A questão não é se você está preparado para ser uma pessoa próspera, para ser uma pessoa abundante hoje, se você justamente sabe o que você pode ou não pode ter. Mas a pergunta é, você está disposto a vibrar na frequência de abundância que já existe hoje ao seu redor, na sua vida e no seu presente? Quem conhece um pouco, como eu falei, das leis da própria prosperidade, sabe que uma das leis principais é justamente a lei do vácuo. A natureza ela não gosta de vácuo, ela não gosta de vazio. Ela não deixa isso acontecer. Sempre ela está preenchendo e trazendo alguma coisa. Então, o universo em si, ele detesta o vácuo. Por isso, daqui até a planta, existe um ar, existe alguma coisa que está preenchendo esse espaço. Porque o vácuo não existe. Então, o que você tem segurado na tua vida, puxar aquilo embora, puxar. E se você não tem esse entendimento e você não consegue reconhecer que é importante com que você esteja vibrando nessa frequência, você entra em processo de crise por justamente viver na falta, viver no infortúnio, viver na miséria. Sem falar, claro, na lei da atração, que aí daria mais 3 horas de conversa. Que é justamente aquilo que você atrai, aquilo que você tem como objetivo trazer para a tua vida. Então, claro, você precisa ver na sua mente, de forma clara e transparente, antes de tocar com as mãos. Olha como o pensamento... Por isso que o tema de hoje eu coloquei o poder de uma mente próspera. Porque se você reconhece que o poder está na sua mente e que antes de você tocar alguma coisa, você precisa ver na sua mente de forma plena, clara e tranquila, você não consegue tocar. Porque quando você teve uma sede, por exemplo, a primeira coisa que você fez foi imaginar um copo de água e água. Para depois você ir pegar o copo de água e beber. Então, se você tem um problema em justamente visualizar seus planos, seus sonhos, as suas metas e conseguir transformar isso de forma objetiva, mental, você não vai conseguir trazer isso para o campo material, você não vai trazer isso para o mundo físico a ponto de ser palpável. Então, deixe essa frase muito presente na sua mente. Você precisa ver na mente antes de tocar com as mãos. Se você não consegue visualizar o que você deseja, o seu futuro, sem ao mesmo tempo reconhecer e vibrar no que você já tem, o amanhã não vai chegar. Isso eu te garanto. Ah, mas eu tenho a lei da atração. Tá, atração sem ação é desejo. Pura e simplesmente desejo. Então o que adianta você ter ação? Possa acontecer. Não tem como. A prosperidade
alguém te dá um presente, você fica sem graça porque você não sabe receber. Você é daqueles, claro, que gosta de dar, né? Adora dar presente para um, presente para outro, porque para autoestima, para vaidade, isso é maravilhoso. Ah, é a frase que todo mundo fala, antes dar do que receber, claro. Ninguém quer ter a relação de precisar, porque você acredita na sua mente anti-prosperidade que muitas vezes receber é estar embaixo. Que rico é somente aquele que dá, próspero é somente aquele que dá, o que recebe não. Quantas coisas a vida está te dando e você não está sabendo receber? Você sabe receber? Quando alguém te dá um presente ou te dá um dinheiro, alguma coisa, você fica sem graça, você fica meio, não sei. Às vezes a vida está tentando te dar tanta coisa e você está recusando. Você está virando as costas, porque você não é humilde, não sabe receber. Então olha como a prosperidade também está ligada à humildade. Ao saber receber o que está aquela pessoa para chegar e a tua vaidade, o teu orgulho não permite. Quantas vezes a vida está te trazendo alguma coisa, está te dando. Não é de graça, porque nada vem de graça na vida. Até relógio, para funcionar, tem que dar corda. Alguma coisa você fez por aquilo. E pela tua vaidade, pela tua arrogância, você não está sabendo receber justamente aquilo. Então, você já parou para pensar que o dinheiro que chega na sua vida, ele pode ser a materialização da alma, a materialização de um destino? Mas não, você acha que o dinheiro é sujo, o dinheiro é errado, o dinheiro, ele é, dinheiro demais faz mal, porque seus pensamentos anti-prosperidade e anti o dinheiro têm te prejudicado. Tem afetado você mude de uma espiritualidade, de um destino. Porque se você pensa dessa forma, claro, você vai afastar e nunca os vai ter. Nunca terá. Justamente por esse pensamento arcaico e antigo, que quem embutiu na tua cabeça sempre tem muito dinheiro. Essas pessoas que te colocaram essa ideia, essa ideologia, são as pessoas mais prósperas que tem. E não enxergam o dinheiro desse jeito. Mas fez com que você enxergue. Gente, poderia falar muito mais, porque esse assunto é tão gostoso de falar. Eu adoro falar sobre esse assunto, mas infelizmente estamos chegando ao final. Os dois livros, tanto Além do Olhar quanto O Novo Olhar, estão pela editora Hercules.com.br, tá? Então entra lá em contato, compra o livro. De costume, no final, sempre leio um trechozinho. Hoje eu separei uma parte que tem um significado um pouco em relação ao que a gente fala sempre, então trago sempre alguma coisa dentro desse sentido. Sei que tem o livro em casa, eu peguei na página 158. Para compreender melhor a relação entre espírito e matéria, é importante desmistificar a ideia de que a alma e o eu superior estão distantes do mundo material. Na verdade, eles são concretos e se manifestam no mundo. A alma é o que confere nobreza e atributos elevados às coisas, enaltecendo suas faculdades e características mais elevadas. Quando a alma é retirada, as coisas se degradam e se desintegram. O eu superior é reconhecido pelos traços e atributos que deixo no mundo, como generosidade, fraternidade, benevolência e capacidade. Amar a Deus significa amar os atributos divinos, como justiça, dignidade, sabedoria, generosidade, nobreza e riqueza. Então ninguém imagina um Deus pobre. Olha essa natureza, que maravilhosa. A natureza, ela é rica, ela é abundante por natureza. Então você imagina que a natureza e Deus é pobre? Se você estar presente e quer estar dentro dessa sintonia, dessa vibração, você precisa se igualar a ela. Senão você está fora dela. Você não está nesta mesma frequência em que tem. Então pare de ter estes pensamentos. Pensamento, essa reflexão de hoje causa faça com que você entre nessa frequência de prosperidade. Gente, um grande beijo, até amanhã. Amanhã às 18h30, toque de esquerda, tá bom, gente? Um grande beijo, aproveitem o dia, que Oxalá nos abençoe nesse dia. E prosperidade, gente, para todo mundo. Dinheiro, dinheiro, pense nisso. Porque se você tem possibilidade, oportunidade de fazer, de ajudar, de doar, de criar, de construir. Sem isso, infelizmente, você fica à mercê e distante da natureza, que é rica e abundante. Tchau, tchau, gente. Até amanhã.